Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje, gente, é um Paint with Me, nada mais, nada menos que pinte comigo, né? Me acompanhe enquanto eu faço a pintura desse desenho e você faz alguma coisa daí. E antes de qualquer coisa, gente, eu já quero pedir para vocês deixarem um like nesse canal, nesse vídeo, né, no caso, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir lá no meu Instagram de arte, que eu tô todo santo dia postando conteúdo para vocês, que é o @maiqueiroso. E eu vou confessar pra vocês, gente, que eu tava morrendo de saudade de só fazer a pintura de um desenho, porque há vários vídeos atrás, né, eu faço todo o processo do desenho, e esse desenho, esse vídeo eu queria que fosse mais levinho, realmente só pintura mesmo. Tanto é que a parte da line art eu também nem acabei gravando pra vocês, só fiz aquele vídeo assim, bem rapidinho no início, né, que eu estralo o dedo e magicamente a line art do desenho está pronta. Então, gente, a principal ideia desse desenho era desenhar duas amigas, duas besties, vivendo um momento muito legal da vida delas, que aí eu deixo pra vocês imaginarem, mas era isso que eu tinha na minha cabeça, desenhar duas amigas vivendo um momento muito legal. Pode ser que elas estariam indo para o show da cantora delas preferidas, ou da boy band delas preferidas, ou talvez indo só dar um olho no cineminha, não sei. Aí eu jogo pra vocês e pra sua imaginação. E uma coisa que eu fiquei completamente obcecada foi essa garotinha com essas mechas na frente. Inclusive, eu já desenhei essa mesma personagem no vídeo anterior, se eu não me engano, mas foi um vídeo aí que eu já postei pra vocês. E eu achei ela a coisa mais linda do mundo, com esse cabelinho tão estiloso que eu quis refazê-la, só que dessa vez com uma best. E aí foi essa ideia que eu tive e joguei pra vocês. E, gente, uma coisa de diferente que estamos tendo hoje é que eu estou gravando, fazendo a edição desse vídeo, né? No caso, gravando essa narração pra vocês à noite, assim, relativamente. São 7 horas da noite agora, 7h03 pra ser mais exata. E eu geralmente não faço a narração nesse horário pra vocês, porque geralmente esse horário é um horário que passa muita moto na rua. Principalmente porque as pessoas pedem muita comida, né? Eu quase falei a marca aqui. Mas, né, a galera aí pede comida por aplicativo e fica toda hora passando motoboy pra cima e pra baixo na rua. Então, geralmente, não é um horário que eu opto por fazer a narração pra vocês por conta disso. Eu espero da meia-noite, que todo mundo, assim, já que eu faixa relativamente, né, tá indo dormir. E aí eu gravo a narração pra vocês. Eu falo assim porque também tem muita moto que passa de meia-noite. A galera pede muito lanche. E, logicamente, não estou julgando ninguém que pede lanche, porque eu amo pedir meus lanchinhos também. Mas é porque atrapalha no processo da narração e aí eu tento me adaptar à rua, ao movimento da galera aqui pra ver o melhor horário que fica pra mim estar gravando a narração pra vocês. Inclusive, gente, eu moro perto de uma churrascaria. E nessa churrascaria tem shows. Inclusive, agora eles estão tocando uma música, só que, glória a Deus, a música está baixa e eu estou conseguindo fazer a narração para vocês. E agora vamos voltar um pouquinho a falar da parte do desenho. Depois que eu fiz toda a pintura da pele das duas garotas, eu comecei a fazer a parte do contorno, que para mim é uma das partes mais importantes, que dá um destaque, dá uma vida pro desenho, dá aquela sombra, sabe? Parece que realmente aquela personagem poderia ser um ser humano, digamos assim, né? Fica aquela coisa retona, chapadona, fica uma coisa com movimento, com textura, com camadas. Então, eu adoro a parte do contorno, principalmente de fazer a parte do contorno do rosto, né? Que o nariz ganha forma, que o olho fica com profundidade. Então, eu adoro e considero o contorno uma das partes mais importantes, além do blush, pelo amor de Deus, né? Hora do blush, amada e beijada pelo sol. Eu amo blush, tanto para colocar nas minhas personagens quanto na minha vida também, porque eu sinto que o blush, ele me deixa com a cara de mais saudável, sabe? E também, gente, eu sou uma pessoa que se eu fico com vergonha, o meu sangue, ele sobe inteiro para o meu rosto. Então, estando com blush, ninguém nunca vai perceber se eu estou envergonhada ou não, porque minha cara já vai estar vermelha de qualquer jeito. Inclusive, gente,
tem um acontecimento que aconteceu que eu tenho muita vergonha de ir pegar o lanche que eu compro com os motoboys. Eu não sei explicar, gente. Eu fico com muita vergonha. Sei lá, é como se... Eu sei que é o trabalho deles, mas eu fico meio assim, como se eu estivesse incomodando, sabe? Eu não queria estar incomodando moço. Ai, gente, loucura da minha cabeça. E aí, eu fico bem tímida de pegar o lanche, porque eu fico, sei lá, me sentindo mal. E aí, eu sempre peço pra minha irmã, ou para meu pai, minha mãe, qualquer pessoa existente nessa casa, pegar o meu lanchinho. E aí, eu tenho que dividir com todo mundo, mas tudo bem, né, gente? A gente é family, a gente tem que dividir. E aí, o que que acontece? Um dia desse aí que eu pedi uma pizza, que a pizza veio errada, eu fui pegar a pizza. Tranquilo, né? Peguei a pizza e tudo mais, só que aí a pizza veio errada. E aí eu falei, mandei mensagem, aí a mulher lá do restaurante falou: a gente vai mandar o entregador aí pra recolher a pizza errada e te entregar a sua pizza. Falei, beleza. Só que eu já tinha ficado com vergonha de ter pegado a primeira pizza. E aí, quando eu fui pegar a segunda pizza, eu tava morrendo de vergonha, gente. A minha cara ficou extremamente vermelha, pegando fogo e quente. Não sei o que acontece, eu tenho muita vergonha. Não sei explicar por quê, mas é uma coisa que está em mim. Não tem, né, como eu mudar no momento. Só com terapia mesmo, eu acho que eu conseguiria mudar isso. Chegou o meu momento preferido, que é a hora do blush, amada e beijada pelo sol. Que fica a coisa mais linda do mundo, esses personagens com essa carinha bem saudável, bem aesthetic. E, gente, também fui fazer a pintura do fundo, que geralmente eu gosto de pintar o fundo dos desenhos com fundinho rosa, que eu acho que fica muito bonito nas capas dos vídeos, sabe, gente? Eu já fico pensando nas capinhas dos vídeos, nas fotos que eu irei postar. E aí eu já faço tudo, né, antemão pensado. E aí fiz o fundinho com esse rosinha pastel, dei algumas camadas de rosa pra poder chegar no tom exato que eu queria, porque a aquarela, eu acho que, não sei se é de toda a aquarela ou se é da minha, mas ela, se eu pintar, ela vai ficar de um cor. Quando seca, ela dá uma clareada. Então tem que voltar, fazer uma segunda camada ou uma terceira camada, ou quantas camadas forem precisas para poder chegar no tom que eu quero. Ou então, quando eu quero um tom bem específico mesmo, que é aquele tom da paleta, eu já pego um pingo de água e já uso a tinta menos diluída possível, entendeu? Eu deixo ela mais pigmentada possível pra ficar do tom que eu quero mais rápido. E, gente, uma coisa que tá acontecendo comigo é que eu estou extremamente chateada com esse aplicativo que eu estou usando no momento, né, pra editar os vídeos. Eu sei que, tipo assim, o aplicativo é gratuito e tudo mais, mas em alguns momentos, se vocês prestarem atenção, o vídeo dá uma pequena travadinha. E não é só em um momento, já teve vários momentos aqui que eu tô editando esse vídeo e eu vi que ele está travando. É por conta desse aplicativo. Eu vou tentar procurar outros aplicativos que eu consiga fazer edição, narrar, colocar aqueles frufruzinhos que eu gosto de colocar também durante o vídeo, que esse daqui eu não consigo, porque o texto dele é bem básico e eu queria uma coisa mais, sabe, mais extravagantes, digamos assim, não tão extravagantes, né? Mas uma coisinha mais fofa. E este aqui, ele não deixa fazer isso. Ele é extremamente simples, aquela coisa seca, dura, entendeu? Sem graça nenhuma. E fica dando esses travamentos. Então, o próximo vídeo eu já vou tentar editar em outro aplicativo pra ver se eu me adapto. Porque eu editava os meus vídeos em um outro aplicativo, né, que eu já até comentei pra vocês. Só que esse aplicativo, ele tava querendo colocar marca d'água no vídeo. Eu acho muito feio e se você só teria a opção de não colocar a marca d'água se você pagasse. E infelizmente, né, não tô podendo pagar um aplicativo, nem comprar, nem nada. Então, eu desinstalei esse editor e fui procurar outras opções. E essa opção era a que eu tava usando, embora que eu não goste muito dele por conta desse negócio, né? Das escritas não serem muito bonitas, as fontes você não conseguir mudar. Então eu vou, próximo vídeo, já vai ser outro editor para ver aí se eu consigo me adaptar melhor a ele.
Gente, vocês lembram que nesse vídeo ainda eu falei, né, sobre pegar a tinta menos pigmentada pra tentar deixar de um tom que eu queria? A saia dela aí, a prova viva disso, né, que eu falei. Eu peguei o mínimo de água possível, tentei diluir o mínimo possível a tinta e ficou esse resultado lindíssimo dessa sainha magenta que eu quero pra mim. E a mesma coisa também eu fiz na calça dessa outra personagem, que a princípio eu tava indo assim com a tinta mais ralinha, sabe? Porque eu tava com um pouquinho de medo de pesar a mão. Mas depois eu falei, não, eu quero um lilás. Então, se eu quero lilás, tem que tacar lilás. Foi isso que eu fiz. E uma coisa, gente, que eu passei 3 anos sem usar aquarela, né? E retornei agora em 2026, no ensino de 2026, eu voltei a usar aquarela com tudo. Porque eu tava muito apegada aos marcadores e eu não queria tirar esse vínculo que eu tinha criado com os marcadores, que é uma coisa prática, rápida, tem a pigmentação maravilhosa. Só que aí, gente, eu voltei a usar aquarela porque os meus tons de pele acabaram, sendo bem sincera pra vocês. E aí eu voltei a usar aquarela pra poder usar os tons de pele da aquarela, inclusive já estão acabando também, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, eles estão bem menos do que isso, gente. E por conta disso, né, dos meus marcadores tons de pele terem acabado, eu voltei a usar aquarela a princípio só pra fazer a pele das personagens. Só que aí eu comecei a pintando o cabelo, aí eu fui passando pra uma blusa, pra uma calça, um short e tal. E depois, quando eu fui ver, eu já tava pintando o desenho todo do início ao fim, só fazendo alguns detalhes com o marcador, que geralmente eu faço a partezinha dos lábios, né, que é tipo o batom, algum detalhe tipo de uma bolsa, de um cinto, coisinha besta. Mas assim, de fazer um desenho do início ao fim com o marcador, isso aí nunca mais aconteceu. Também eu comprei um kit, né, de marcadores, mas os tons de pele dele, assim, são muito estranhos, sabe? Não é tipo tons de pele. São cores bem estranhas, tipo assim, um tom de pele lá escrito que é não sei o que skin, né? Que skin é pele. Aí eu vou pintar o negócio é vermelho, tipo, só se a pessoa tivesse tomado uma insolação e tivesse ficado vermelho igual um camarão, entendeu? Tipo, eu uso geralmente pra fazer os lábios, como eu falei, né? Pra deixar o lábiozinho vermelho, mas pra pintar a pele não funciona muito bem aqueles tons que vieram, não. Mas uma coisa não anula a outra, né, gente? Eu vou continuar amando e tendo uma paixão muito grande por marcadores. Inclusive, já tô pensando aí em fazer um outro vídeo, né? Que eu deixe um pouquinho a aquarela de lado e volte a usar meus marcadores, porque eu só tô com essa aquarela. Agora é meu xodó e é eu e ela contra o mundo. Então, o próximo vídeo que eu tô pensando em fazer aí mais pra frente, eu vou tentar não usar aquarela ou só usar aquarela em algo trivial, não no desenho inteiro, sabe? Eu quero que a aquarela seja o complemento, não o prato principal, porque em todos os vídeos é a aquarela que tá se destacando. E voltando a falar um pouquinho do desenho, eu fui fazendo a pintura do cabelo, eu tava muito na dúvida se eu fazia o cabelo dela colorido ou se eu fazia o cabelo dela preto, castanho, então eu optei pelo marronzinho, né, que é o castanho, que eu gosto muito de pintar as personagens que estão de cabelo, porque pra mim, desculpa aí, gente, mas é um dos tons de cabelos mais bonitos que tem, inclusive o meu é. Então eu tenho uma paixão muito grande por essa cor de cabelo assim castanho. Mas além do cabelo, né, castanho, que pra mim é uma cor assim comum, uma cor, né, clássica, comum e tudo mais, eu queria dar um destaque, então as mechinhas dela foi o novo tópico, o novo iceberg que eu criei na minha cabeça. Que cor que eu ia pintar? Eu pensei em pintar de rosa, só que aí depois de pensar muito, também pensei em fazer lilás pra combinar com a calça dela, eu optei por fazer amarelo, né, como se fosse as mechinhas loiras aí na frente do cabelo dela. E da outra também fiz a mecha colorida. E, gente, uma coisa que me lembra muito esses cabelinhos é das Trix. Vocês lembram das Winx que tinham as Trix? Que elas tinham as mechinhas assim, até a própria Flora das Winx, né? Que ela tinha essas duas mechinhas mais claras no cabelo. Eu acho super bonito, super estiloso. Então, eu também tô amando fazer isso nas personagens, porque eu acho que deixa elas com mais personalidade, mais daquele tchan, sabe?
E também iluminei o cabelo dela, como vocês viram, né? Eu passei primeiro uma camada da aquarela e depois vim com a tinta mais concentrada, passando tipo na raiz e passando em alguns pontos do cabelo pra dar essa iluminada no cabelo e deixar ele com movimento que o cabelo cacheado pede. Também vim, né, fazendo esses detalhes do cinto, que eu fiz essa partezinha aí da fivela do cinto em dourado. Depois peguei essa minha caneta com glitter e resolvi tacar glitter em tudo, porque eu acho que essas canetas com glitter, principalmente a minha rosa, é a que eu mais uso. E tipo assim, gente, pra você fazer um detalhe, pra você dar um glow no desenho, é super, super válida. Então, se você tiver a oportunidade, agarre essa caneta com glitter com unhas e dentes, porque vale super a pena usar. Porque eu sei que muita gente usa, né, pra deixar o caderno bonitinho, decorado, fazer os letterings e tudo mais. Mas pro desenho, ela também serve muito, gente. Principalmente se você gosta de desenhar garotas e fazer acessórios bonitinhos e fofinhos pra elas. Então, eu tava pensando em pegar a minha caneta, que eu tenho uma dessa roxa, e fazer os detalhes da blusinha dela no roxo pra combinar com a calça. Só que aí eu resolvi mudar de ideia, porque como eu já tinha feito cinza, eu achei que ia ornar e no final acabei gostando. E já na blusinha da outra, eu não tenho caneta azul com glitter, porque nesse kitzinho que eu comprei só veio a rosa, a verde, a lilás, a preta, a marrom e a laranja. Não tem azul. E pra falar a verdade pra vocês, eu nem uso muito a verde e a laranja. Tipo assim, eu trocaria por um azul, porque eu tenho certeza que eu usaria muito mais, sabe? Que eu gosto muito mais de azul, mas eu também amo verde ou laranja. E aí, comecei a pintar a bolsinha dessa diva de azul, porque eu queria que tivesse um contraste nesse desenho. Então, eu fui e taquei um azul na bolsinha dela. E como, gente, esse broxinho, essa presilha do cabelo dela tinha ficado meio apagadinha por conta das camadas de aquarela que eu fiz, eu resolvi passar a caneta com glitter, porque ela se destaca. E o cabelo da outra, como vocês viram, a mecha eu fiz colorida e eu fiz rosa, porque eu acho a combinação de marrom com rosa a coisa mais linda do mundo. A princípio eu tava pensando em fazer o cabelo dela preto, mas acabei mudando de ideia porque eu não achei meu marcador preto e aí taquei o marrom mais escuro que tinha pra ficar com esse contraste. E na parte da que tá de calça lilás, vocês podem ver que eu fiz mini coraçõezinhos com a caneta com glitter. Isso daí foi porque na hora que eu fui fazer a presilha dela, né, pintar com a caneta de glitter, acabou que borrou da gola, né, da camiseta dela e melou a camiseta. Então ficou uns borrãozinhos. E aí eu fui e falei assim, vamos botar uns coraçõezinhos que aí cobre este pequeno erro que aconteceu aqui e foi isso que eu fiz. Então esses coraçõezinhos foi porque borrou a caneta e eu quis colocar isso daí. E este daí é o resultado dessas duas divas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!